Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos, irmãos, iniciar esse culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa tarde aos irmãos, às irmãs. Quero saudar a todos com a santa paz de Deus, desejando que a sua terça seja uma bênção na presença de Deus, que nós possamos cultuar, lembrando que hoje nós temos 2 cultos, né? Agora às 14 e depois às 20 horas. Então estão todos convidados para estarem juntos de nós, glorificando o nome do Senhor. O tempo é de buscar a presença de Deus. Deus tem coisas maravilhosas, coisas boas para fazer para nós, desde que venhamos abrir o nosso coração para o Senhor. Então, adore a Deus junto de nós. Vá mandando os seus pedidos de oração, que nós vamos fazendo menção aqui na oração. Nós vamos cantar 2 hinos e em seguida vamos orar a Deus. Vamos começar o santo culto, louvando ao Senhor com o cântico 315. Deus Pai.
Pai, ele clama, sofrendo pouco de dor. Louvemos a Deus, Pai eterno, pois deste seu Filho Jesus, e que por amor sempre eterno trouxe paz, nova vida e luz. A Cristo Cordeiro inocente, sou grato por sua mercê, que deu-me o dom excelente da graça que vem pela fé. Louvemos a Deus, Pai eterno, pois deste seu Filho Jesus, e que por amor sempre eterno trouxe paz, nova vida e luz. Bendito é Deus nas alturas, por ter enviado Jesus, a fim de sofrer amarguras e dar-me o reino de Deus. Louvemos a Deus, Pai eterno, pois deste seu Filho Jesus, e que por amor sempre eterno trouxe paz, nova vida e luz. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, vamos cantar o hino 367, para em seguida nós orarmos. 367. Em Jesus confiarei, sua palavra honrarei, com sacrifício lá na cruz me concedeu eterna luz. Cristo me guia com saber, também me guarda com poder. É o amigo sem igual, é conselheiro divinal. Os bons conselhos de Jesus são para mim divina luz. Neles medito sem cessar, sempre por eles quero andar. Cristo me guia com saber, também me guarda com poder. É o amigo sem igual, é conselheiro divinal. Com reverência e temor, sigo por fé o meu Senhor. No céu um dia o verei, e coroado ali serei. Cristo me guia com saber, também me guarda com poder. É o amigo sem igual, é conselheiro
Glória a Deus, irmãos. Agora nós vamos orar ao Senhor, vamos buscar a presença de Deus. Pediremos a Deus que venha ao nosso encontro nos pedidos de oração da igreja por enfermidades, tribulações, causas, viagens, famílias, testemunhados e acidentados que pedem as nossas orações. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, vindo ao seu encontro, derramando sobre nós a sua bênção. Vamos orar também pela nossa nação, pela nossa irmandade. Há muitos irmãos internados, irmãos doentes, que estão em recuperação não só da Covid, mas de outras enfermidades mais. Vários irmãos, tivemos irmãos acidentados recentemente. E vamos apresentá-los nas mãos de Deus, para que o Senhor os ajude, os guarde e também os venha proteger. E a nossa irmandade aí na sua casa, nessa terça-feira, nessa tarde de terça-feira, que você possa também em comunhão adorar a Deus junto de nós. Não deixe de compartilhar o vídeo, a live, convidando as pessoas para que venham cultuar junto de nós também. Se você curtir o vídeo, a gente consegue alcançar mais vidas ainda para a glória do nome do nosso Deus. É importante que toda a igreja esteja em comunhão, como se fosse no culto presencial, na sua casa, junto da sua família, mas agora nós não estamos aqui na igreja, então vocês não estão na igreja. Então adore a Deus, aproveite essa oportunidade para que o Espírito do Senhor também possa visitar o teu coração. Eu sei que os irmãos precisam tanto quanto nós das misericórdias de Deus na sua vida e não tenho a menor dúvida de que nós receberemos toda a bênção, toda a graça do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos pedir que haja paz também entre o povo de Deus, que haja paz na nossa nação. E tudo que nós precisarmos, tenho certeza que Deus tem para fazer por nós. Vamos juntos, ajoelhados, buscar a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que habitas no céu, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença em oração, para te agradecer nessa tarde pelas maravilhas que temos recebido de Ti, Senhor, pelas portas do céu que têm estado abertas para nós. Não tem faltado o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia para com as nossas vidas, também para com a vida da nossa família, da nossa parentela. Senhor, oramos por toda a nossa irmandade aqui no Brasil e fora dele também. Há muitos irmãos e irmãs que têm feito menção a nós, pedindo orações por família, pelos testemunhados, causas, enfermidades, acidentados. Outros, Senhor, que têm problemas, ó Deus, para aceitar o Teu Evangelho, que ainda não conseguiram compreender a Tua graça e têm dúvidas nos seus corações. Que Deus possa iluminá-los, que o Senhor, com seu amor de Pai e a palavra de Mãe, possa tocar nesses corações, para que tudo aquilo que precisamos venhamos receber do Senhor no seu tempo. Senhor, apresentamos a nossa vida nas suas mãos, que cheia de muitas tribulações, inquietações, nós temos sofrido, Senhor, muitas perseguições do nosso adversário, e nós também, às vezes, por falta de entendimento, caímos em ciladas e embaraços. Então nós te rogamos nessa tarde, ilumina os nossos corações, a nossa mente, o nosso espírito, para que não venhamos tropeçar com os nossos pés em pedra, mas que em todo momento estejamos anelantes, Senhor, atentos aos conselhos da Tua santa palavra sobre nós. Ó Deus, toma nas Tuas mãos o nosso país, os governantes do nosso país, que todos, ó Deus, possam ter paz para governar, para presidir sobre nós, jamais, Senhor, fazendo mal para o povo, mas que o Senhor possa usar de misericórdia das nossas vidas e que algum coração mal intencionado possa ser convertido, Senhor, a Ti, por amor do Teu santo nome. Ó Deus eterno, oramos pelos médicos, oramos pelos enfermeiros, ó Senhor, por caridade, ó Deus, oramos também pela família da irmã Néia, ali de Ubatuba, do nosso querido irmão João, que é cooperador da CCB, irmã Néia examinadora, que Tu achasse graça de levar a Tua filha também, Senhor, nova, 54 anos. Ó Deus, a família está desolada, ela era examinadora das organistas ali em Ubatuba, na CCB. Tem misericórdia, Senhor. Nós oramos por essas vidas, pelo Teu servo, irmão João, que é um caro servo de Deus, cooperador ali no Perequemirim, Ubatuba. Ajuda-os, ó Deus, a passar esse cálice tão difícil. O irmão Lindolfo, que é seu irmão encarregado regional em São Sebastião, também que deve estar sofrendo muito. Assim, ó Deus, tem misericórdia. A irmã Naíca, que não me lembro se ainda é viva,
mas toda a sua família. Ajuda-os, ó Pai, por caridade, e fecha, Senhor, essa ferida que só o Senhor pode fechar. É muito dolorido, Senhor. Oramos por todos os que também perderam seus entes queridos, que o Senhor possa os ajudar, que o Senhor possa, Senhor, os abençoar, pelos teus servos que viajam em missão da tua obra. Senhor, o teu servo ali de Araraquara também sofreu um pequeno acidente, mas passa bem. Guarda todos e restabelece a sua saúde por amor do seu nome. Senhor, nessa tarde, abençoa esse santo culto. Guia-nos, ó Deus, com a tua mão de maravilhas e de misericórdias, e manda do céu a tua santa e bendita palavra. Fala com as nossas almas e os nossos corações, para que nós venhamos fazer a tua vontade na terra. Senhor, guia os nossos passos por passos de retidão e de justiça. Esquadrinha, Senhor, os nossos caminhos e pensamentos, para que não venhamos sair da tua vontade. Oramos a Deus pelo Amir, pelo seu sogro, sua sogra, sua família, que acometido, Senhor, desta Covid, que possam se recuperar o quanto antes, ó Deus, por caridade, Senhor. Oramos pela vida do Bruno, que ainda agora relatou estar com dor de cabeça, por amor do teu nome, Senhor. Tu tens na tua mão a cura, e ao teu mandado tudo pode obedecer, Senhor. Liberta esses teus filhos para a glória do teu santo nome. Oramos por toda a nossa irmandade, pelo querido irmão Eni, e todos os demais servos teus do ministério que atendem a tua obra, Senhor, por esse país e fora dele também. Atende, Senhor, a voz da nossa súplica, e não se cale diante do nosso clamor, Senhor. Responde-nos por amor do teu nome. É o que pedimos a Deus e agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus. Irmãos, então como a Irmandade já sabe, de terça-feira nós temos culto em 2 horários, tá? Agora às 14 horas e também às 20 horas. E aos domingos às 10 da manhã e também às 20 horas. Os demais dias às 8 da noite, às 20 horas. Todo dia a Irmandade vai ter culto aqui através das lives, tá bom? Nosso canal no YouTube, CCA Alphaville Lives, a gente pede sempre para vocês se inscreverem. E na nossa página no Facebook, CCA Alphaville. Deixa eu ver aqui de aviso. Eu tinha notado, acho que eu notei no bloco de notas aqui. Deixa eu ver. Então, no próximo dia 23, que é domingo, às 16 horas, haverá ensaio geral de orquestra, dos músicos, organistas e as irmãs musicistas também, na congregação central de Itapevi, aqui próximo a nós no Alphaville, a igreja do centro ali, na rua José Michelotti 174, do lado do pronto-socorro central. Como é que chama aquele shopping lá? Itashopping. E Mercado Sam, né? Mercado Sam. Tá bom, irmãos? Próximo dia 23, às 16 horas. A Irmandade vem para o ensaio, faz um lanche com a gente e já fica para o Santo Culto, que é às 18 horas, né? Em Itapevi, a igreja está aberta já também parcialmente para os cultos, terça às 20 e domingo às 18h30. 18h30. Tá bom, irmãos? E no próximo dia 30 de agosto, às 19h30, haverá batismo na igreja em Sorocaba. Deixa eu ver o endereço aqui para os irmãos. Mas os irmãos podem nos chamar pelo zap, aqui nessa QR Code que tem aqui do meu lado. Os irmãos poderão pegar a informação, mas deixa eu pegar o endereço. Eu não decoro o endereço de Sorocaba de jeito nenhum. É difícil. Podia ter anotado antes, né? Não, eu tenho aqui, ó. Avenida Fúvio Cláudio Biasi, 332. Está sendo construída uma igreja bem grande lá, bem bonita. Nós fazemos culto ainda na parte de baixo, onde é o salão de reunião, porque a igreja ainda está em construção, mas agora nós partiremos para o acabamento. Os irmãos poderão conhecer a igreja. Nós já pedimos para iluminar ela à noite, para que a Irmandade, depois do culto, conheça a igreja. Tem galeria, o tanque de batismo, está ficando bem bonita a congregação. Queremos, com a ajuda de Deus, inaugurar essa congregação no final desse ano, se Deus assim permitir. Ainda falta bastante coisa, mas Deus é o Deus da providência. Deus me dará a graça de atender esse santo batismo lá no próximo dia 30, às 19h30. Então, a Irmandade de Sorocaba e região, pode chamar nesse QR Code que tem aqui do meu lado direito, esquerdo de vocês. Aponta a câmera do celular, você já vai abrir direto no WhatsApp e vai poder pegar o endereço direitinho, o contato dos irmãos de lá, que poderão ajudar vocês para chegar nesse santo culto. Aqui em Alphaville, ainda continua a congregação fechada até segunda ordem, como os irmãos sabem, por conta da pandemia, e nós entendemos perfeitamente essa necessidade.
Pedimos orações para que tudo retome a normalidade o máximo possível, dentro do possível. Há muitos irmãos perguntando para poder congregar, mas ainda não é possível. Algumas cidades já foram liberadas, Itapevi, por exemplo, e outras regiões, por exemplo, Sorocaba, mas com todas as medidas de isolamento, com todas as precauções que são necessárias. Então pedimos orações para que tão logo seja possível, nós consigamos retomar os cultos aqui, para a Irmandade poder nos conhecer, e nós conhecemos a vocês, são muitos irmãos. O nosso canal no YouTube, onde é transmitida a live, nos últimos 28 dias, aumentou 8.000 seguidores. 7.000 e quase 8.000. Então isso é fruto do amor da Irmandade. Continue compartilhando e curtindo os vídeos para que a gente alcance mais vidas e mais vidas para a glória do nome de Deus. Bom, Brunão, acho que de aviso? Joia, né? Vamos cantar o hino 287. Vamos aguardar que o Senhor fale conosco pela palavra, irmãos. Vamos lançar a semente com alegria e amor nesta gloriosa seara do nosso amado Senhor. Santa semente é a palavra de Deus, quem com amor semeá-la, terá-la no céu. As boas novas levemos aos que em trevas estão, dizendo que Jesus Cristo a todos dá salvação. Santa semente é a palavra de Deus, quem com amor semeá-la, prêmio terá lá no céu. As terras já estão brancas e prontas para ceifar. Assim falou o bom mestre. Vamos, irmãos, trabalhar. Santa semente é a palavra de Deus, quem com amor semeá-la, e o terá lá nos céus. Glória a Deus. Vamos aguardar, irmãos, a palavra. Deus seja louvado. Amém. O barulho da bomba não atrapalha, não, né? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Santo Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 22 a seguir. Leremos até o verso 37. Aqui no texto diz: Jesus é o pão da vida para os que creem.
Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos vieram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Glória a Deus. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Até aqui, irmãos. Amém. Amados irmãos e irmãs, está diante de nós esta santa palavra que o Senhor põe aos nossos corações nessa tarde. Os irmãos vejam a dificuldade que o Filho de Deus enfrentava na propagação do seu Evangelho. Nós temos visto, eu quero sair em defesa aqui da igreja, da qual eu faço parte também, não da igreja placa, da igreja pessoas que creem no nome de Jesus. Muitos falam da nossa incredulidade, às vezes usam até o púlpito para de alguma forma atacar a igreja, que vocês não creem, que nós não vamos ver obra, porque nós não amamos a Deus, porque nós duvidamos de tudo. Olha, irmãos, primeiro que a nossa dúvida, eu estou falando por você que está aí assistindo o Santo Culto, a nossa dúvida não é no poder de Deus, é sempre no nosso merecimento. Que Deus faz, nós não temos a menor dúvida. Verdade ou não é, irmãos? Não temos a menor dúvida. O problema é se eu vou conseguir alcançar, se eu vou ter fé para alcançar. É essa a questão. Mas se a gente voltar lá nos primórdios, nessa época aqui, irmãos, eles tinham acabado de comer a multiplicação dos pães. Acabado. Ainda eles disseram ali, Tiberíades, onde tinham comido os pães. Não acabamos de ler ali? Contudo, outros barquinhos vieram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Então eles seguiam o Senhor. Tinham acabado de participar da bênção. E novamente perguntaram, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? E continuaram. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então eles disseram, olha, nossos pais lá vindo no deserto, liderados por Moisés, comeram do maná do céu, que Deus preparou. Eles, de alguma forma, tentavam atribuir esse acontecimento a Moisés, que era o líder supremo deles, enviado por Deus. Então os irmãos vejam que eles estavam junto do Senhor, mas ainda não criam. E o próprio Senhor falou, porque vós não credes, não tem crido ainda no meu nome. Se nós formos lá, as bodas em Caná da Galileia, água feita vinho,
No final do capítulo lá da leitura diz o seguinte: principiou assim Jesus os seus sinais em Caná da Galileia, e os seus discípulos creram nele. Então nós podemos entender que passaram a crer no Senhor só depois de ver aquele milagre da água feita vinho. Irmãos, essa palavra vem falar com os nossos corações para não censurar as nossas fragilidades, a nossa incredulidade, os nossos medos e as nossas incertezas. É muito fácil subir aqui num púlpito, num altar, e falar para a Irmandade que tem que crer, que você tem que confiar, que você tem que ter paz no seu coração, que você não tem vida com Deus. É muito fácil atacar. Difícil é compreender e pedir a Deus que traga aos nossos corações uma palavra de ânimo e de fé. Assim como os irmãos, eu tenho muitos medos também. Essa noite passada, a minha esposa me mandou uma mensagem. Eles ainda estão no litoral, estão de volta agora essa semana aqui para São Paulo. Nós temos uma bebezinha, como a Irmandade sabe, e ela estava com umas 4 ou 5 manchinhas no rosto. Nós ficamos 15 anos sem ter filho, então nós já não sabemos mais nada, né? O Caio tem 15 anos com o nosso caçulinha. E a minha esposa, e agora, meu bem? A minha filha tem 18 anos, é meio mãe também da irmãzinha, porque a irmãzinha fica mais com ela que com a gente. E aí, papai, o que será que é? Será que é catapora? Eu já entrei em desespero. Vai no médico agora. Vai no médico, chama o SAMU, chama o resgate, faz qualquer coisa. Mas é incredulidade? Irmão, nós somos seres humanos. Aí, depois conversaram com o meu irmão que é médico. Calma, gente, que não é assim não. Ninguém morre do dia para a noite, não. Calma. Está tudo bem. Então, irmãos, o que eu vim trazer, Deus me pôs no coração trazer essa palavra, é para dizer aos irmãos que com razão, com a mente sã, com o coração quieto, refletindo sobre a palavra, num exercício diário de fé, nós vamos crendo e nos entregando a Deus. É uma questão de confiança. Sabe uma parte muito importante da igreja, que eu tenho maior cuidado? Batismo. Eu vou dizer aos irmãos por quê. Uma pessoa entra aqui no tanque, na grande maioria das vezes eu sou um desconhecido para eles, a não ser uma irmandade que já congregou com a gente, mas tem pessoas que Deus chama aqui na hora. Tem outro irmão ou 2 irmãos, nós estamos em 2, 3 ali no tanque. Tudo bem, Deus que não sabe meu nome, não sabe quem eu sou, eu também não sei quem é, na maioria das vezes. Nós vamos fazer o batismo. Você vai pôr aquela pessoa embaixo d'água, materialmente falando, como pessoa. Debaixo d'água, e depois emergir aquela pessoa, ela vai ter que entregar o corpo dela na sua mão, confiar para você emergir e depois tirar da água. E na maioria das vezes eu falo, olha, fica calmo, fica calma, pode ficar em paz, nós somos fortes, vai dar tudo certo. E com maior carinho, bem devagarinho, a gente põe a pessoa na água e tira, para ele se sentir confortável. É incredulidade? Mas não é Deus que está chamando? Se é Deus que está chamando, por que tem medo? Irmãos, quando que nós vamos conseguir separar as coisas? Quando que nós vamos conseguir entender que o reino de Deus é espiritual? Que a salvação é um projeto maravilhoso na vida de seres humanos. Nós não vamos ser salvos em carne, nós vamos ser salvos em espírito. Carne e osso não entra no céu, irmãos. Mas a gente faz um bolo só, um balaio só, e aí é onde nós enfraquecemos ainda mais. O problema não é ter medo, é enfrentar o medo. Ter medo é comum. Todo mundo tem medo. Aliás, a coragem não é a ausência do medo. A coragem é que ainda com medo enfrentar. Uns com mais destreza, com mais prontidão, outros mais reservados, outros mais introspectos, mas cada um tem sua maneira de ser. E Deus ama todos de forma igual. Em qual momento nós vimos aqui nessa leitura que o Senhor nos despediu? Vocês não estão crendo, vocês estão atrás de mim só por causa da multiplicação dos pães. E ele ainda disse, vós credes em mim, pois vedes os sinais e maravilhas que opero. Mas após vocês virão outros mais bem-aventurados, que sem me ver, crerão em mim em espírito, verdade e vida. Somos nós, somos eu, você. Eu nunca vi Jesus. Quero ter a alegria de ver a face do Senhor como ela é, mas ainda não vi. Mas creio que Ele está aqui, glória a Deus, aleluia. Creio que Ele está aí junto de você. Irmão, não deixe o adversário trabalhar na sua mente, porque nosso coração é terra que só Deus manda. Mas a nossa mente tem muitas aberturas para o conhecimento em exceção, em demasia, para as informações verdadeiras ou falsas, que agora chama tal de fake news, para a conversação fiada, para a fofoca, para a mentira. A nossa mente é bombardeada com uma série de informações.
Então, na medida que vamos recebendo essas informações, a gente vai filtrando cada uma delas e deliberando o que é bom, o que é ruim. Fatalmente a gente se engana, na maioria das vezes, absorve coisa ruim e descarta coisa boa, não ouve um bom conselho, mas ouve um mau conselho, e assim a gente vai aprendendo por experiência, né? No direito fala por jurisprudência, você vai ver no passado e vai evoluindo. A palavra vem dizer a nós, essa tarde, que haja paz nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E que você não se deixe influenciar pelas coisas dessa vida, que querem influenciar no reino de Deus em mim e em você. Crê no Senhor, de acordo com a porção que Deus te deu. Irmãos, nesse tempo presente, na maneira que as coisas estão, olha, irmãos, é muito difícil achar alguém que creia plenamente, ao ponto de dar seu corpo para ser queimado, para morrer pelo Evangelho. A gente ouve muita história, mas, enfim, o que Deus quer em nós é uma razão. Deus quer em nós que nós observemos as nossas condições de homem, de mulher, de pessoas, de seres humanos que somos, que olhemos para as nossas fragilidades e ao longo da nossa vida vamos corrigindo o que estiver ao nosso alcance. E o que faltar em nós força, Senhor, dá-me força para sair dessa situação, dá-me força para crer mais que Tu estás comigo. Eu não, Senhor, duvido do Teu poder, mas duvido do meu merecimento, e é muito próprio, irmãos, é cabível. O que nós merecemos de Deus? Nada. A própria palavra diz, o motivo de não termos sido consumidos vivos é que a misericórdia de Deus se renova a cada dia na nossa vida. Então permita a Deus que através dessa palavra, a sua misericórdia se renove na sua vida. E que você não se cobre tanto por ser quem você é. Nós somos exatamente como temos que ser. E na medida que nós vamos reconhecendo uma necessidade de mudança, nós vamos orando, pedindo a Deus, buscando do Senhor na palavra, o tempo inteiro, uma ajuda, uma diretriz, uma guia, uma direção para essa nossa evolução, esse nosso crescimento. Glória ao nome do Senhor. A própria palavra fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dará liberalmente. Então, irmão, nós vamos reconhecendo as necessidades, nós vamos reconhecendo as nossas mazelas, nossas fraquezas, e vamos pedindo a Deus. E na medida que nós pedimos a Deus, automaticamente, até inconscientemente, nós começamos a condicionar a nossa vida a uma melhora. Começamos a condicionar a nossa vida a estar na presença de Deus, a nos afastar daquilo que nos faz mal. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, esse povo buscava o Senhor, buscava do pão que perece, do pão que você come agora, daqui a pouco você tem fome de novo, da água que você bebe agora, dali um pouco você tem sede de novo. Mas o Senhor tinha proposto oferecer-lhes o pão da vida, glória ao nome do Senhor Jesus, a água da vida. Todo aquele que beber da água que o Senhor o der, como está dando essa tarde, diz a palavra, far-se-á em si uma fonte de água viva, que faz saltar dessa vida para a vida eterna, irmãos, para a vida eterna, para a glória eterna. E Deus quer colocar em nós essa consciência, quer colocar em nós essa fé, essa certeza de que por pequeno que você seja, por fraco que você seja, eu tenho certeza que você é, porque assim como eu, você é um ser humano, mas o Senhor te diz por essa palavra essa tarde, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia, eu te ajudarei a ser forte. Deus te diz, eu te ajudarei a ser forte. Te ajudarei a resistir às ciladas do adversário no teu caminho. Quantas coisas, irmãos, se apresentam nas nossas vidas, mas a Irmandade precisa ter uma consciência que até as provas se tornam bênção na nossa vida. Porque depois que a gente passa, a gente aprende. E através da nossa experiência, por mais que tenha sido sofrida, nós poderemos dizer a outro, olha, eu já passei por esse caminho. Não vai porque esse caminho não vai terminar bem. Assim como alguém já fez conosco. Isso tudo faz parte da fé, da crença. Irmãos, o propósito da palavra é evidente que é a salvação da nossa alma. Mas é de nos dar uma vida o melhor possível aqui. O melhor possível. Então a gente confunde tudo, mistura tudo e acha que nós temos que sofrer penitência, se autopunir. Eu tenho que morar num barraco porque eu não sou nada, eu tenho que andar faltando dente na boca, eu tenho que... Irmão, não é assim, irmão. Não é isso que Deus quer. Garanto para os irmãos, Deus não quer isso para ninguém.
Uma série de... Então aí a Irmandade pode perguntar, irmão, é muito profundo isso, vamos tentar ser o mais sucinto possível. Aí a Irmandade pode perguntar, tá bom, irmão Rodrigo, se Deus quer isso para nós, por que todo mundo não é rico, todo mundo não tem seu carro bom, todo mundo não tem sua casa boa? Existe um fator que vocês não estão considerando, as nossas escolhas. Não, irmão, mas se eu perguntar para o irmão Bruno, irmão, você escolheu ser pobre ou ser rico? Eu escolhi ser rico, mas não aconteceu ainda. Mas quando você põe um corrupto no governo, você está interferindo nessa sua escolha. Quando você deixa de ser fiel a Deus, você está interferindo nessa sua escolha de querer ser abençoado. Quando você deixa de orar, você está interferindo nessa sua escolha. O que eu quero dizer é que ações erradas, decisões erradas nossas, interferem no nosso futuro, sim. Interferem no nosso bem-estar. Irmão, mas Deus é Deus. Já dissemos esses dias atrás na palavra, e Deus dá de repetir de novo. Você quer um Deus ou você quer um empregado? É isso que você tem que ponderar. O que você quer para a sua vida? Se você quer um empregado, não vai ter jeito. Carteira de trabalho, assina, salário todo mês, 8% de FGTS, verba rescisória e tudo mais. E ele ainda vai te pôr na justiça quando sair. Agora, se você quer um Deus, é com humildade, pedindo direção a Ele todo o tempo, para que Ele te ajude a evoluir. Irmãos, não tem jeito, não tem outro caminho para a nossa felicidade. Irmão, meu casamento acabou. Irmão, eu não me dou bem com meu filho. Por que Deus permitiu isso? Calma, Deus permitiu, calma. Deus permitiu ou você que causou esse mal? Eu que causei esse mal? É tempo de pensar, irmãos. E de nos enchermos da palavra. Por que Deus está mandando essa palavra essa tarde? Porque você começa a se sentir penalizado, você começa a se punir. Uma ocasião, deve ter uns 15 anos mais ou menos, eu morava de porta com a congregação, com a central de Caraguá lá, no tempo da CCB. E eu saía para trabalhar cedo e encontrava um rapaz. Eu sou muito observador, mas depois de uma semana eu falei, nossa, a gente se encontra todo dia. Eu saía de carro, de moto, ele saía de carro porque ele pegava um fretado na avenida ali, na rodovia, que é bem pertinho da rodovia. E todo dia que eu via que ele saía, ele vinha. Então, irmãos, suponhamos que esse copo fosse a igreja. Ele vinha pela calçada da congregação, quando chegava em frente à igreja, ele atravessava a rua, ia lá do outro lado, depois voltava e continuava. Ah, irmão, não teve perigo. Um dia eu aguento, bom dia. Eu falei, bom dia, um senhor distinto, de cabelo grisalho. Tudo bem, tudo bem. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, sinta-se à vontade para não responder. É coisa de gente curiosa mesmo. Eu congrego aqui, eu era da administração lá, músico, e, rapaz, todo dia eu vejo que o senhor muda de calçada. Para não passar na frente da igreja, irmãos, esse homem caiu num plano de choro, um homão do seu tamanho, Bruno, chorando, um senhor de uns 50 anos, muito distinto, muito bem vestido, chorando, ele trabalhava na Petrobras. Nossa, desculpa, não quis te ofender, não foi minha intenção. Ele falou, não, eu não sou digno nem de pisar nessa calçada mais. Mas por quê? Eu fui músico muitos anos, e depois fui tocar em marchinha de carnaval, fui tocar no coreto da praça, como se isso fosse acabar o mundo, né? E ele pôs na cabeça que ele não era digno nem de pisar mais na calçada, porque a igreja, porque a religião, porque você, alguém falou que ele era pecador, que ele era capeta, que ele era demônio. Então a gente faz um balaio, mistura o reino de Deus com as nossas fraquezas e pensa e começa a medir as pessoas, e não só as pessoas, a nós mesmos, com a nossa régua. E a medida de Deus não é a nossa, irmãos, não é a nossa. E não havia quem tirasse isso da cabeça dele. E a partir daquele dia, todas as manhãs, quando eu via ele, falava, paz de Deus, irmão, chama Plínio. Paz de Deus, irmão Plínio. Amém. Respondia bem acanhado. Amém. Irmão, Deus me deu a graça de, antes de me mudar de Caraguá, um dia ver ele entrando com o inarim dele embaixo do braço, sentando, assistindo o culto e dando glória a Deus. Se ele voltou a tocar, não sei. O que aconteceu, não sei. Mas o que importa é que ele não só passou na calçada, como entrou dentro da igreja para ouvir a palavra. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, Deus é muito maior do que essa miséria e essa pobreza que nós estamos fazendo de Deus, de rancor, de maus sentimentos, de falácias da vida alheia e do pior, de juntar tranqueira sobre nós, maus pensamentos, maus hábitos, maus juízos, e nesse costume ruim, nesse hábito ruim, quando nós menos esperarmos,
estaremos fazendo mau juízo da palavra. Isso é blasfêmia. E Deus não perdoa. É disso que eu estou falando. Outros vão na internet e falam absurdos. Como se Deus não tivesse um mundo para salvar, vai dar conselho na internet como deve ser a vida íntima dos casais. Para uma mulher ainda falar, que é mais feio ainda. Tenha dó, irmão. Vocês acham que Deus não tem o que fazer? Tem misericórdia. Mas é a religião. É a nossa mente fraca. Por que que o Senhor disse, o meu povo sofre por falta de entendimento? Como eu conhecereis, como eu vou ter a verdade, a libertação? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Outra parte, quando o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Deus me liberta de todo esse mal, então não quer dizer que eu vou viver dissolutamente, muito ao contrário. Quando nós estamos libertos na graça de Deus, o que Paulo escreveu lá? A liberdade absoluta, é totalmente livre a graça. É graça, gente, não é prisão. É graça, é favor sem merecimento, é alegria, é doação de bem, de misericórdia, de boas coisas. Muito ao contrário, quando eu me sinto liberto, eu temo ainda mais a Deus. Mas eu amo mais do que temo. Eu tenho respeito por Deus, mas o temor é de respeito, não é temor de medo. Nós não temos medo de Deus. Nós almejamos ver o Senhor. O que a palavra diz? Quando ouviu o som da trombeta, ergueu os braços. Maranata, Maranata. Ora, vem, sem demora, Senhor. O mundo começou a acabar, glória a Deus. Vem, Senhor, eu não tenho medo de Ti. Agora, é muito próprio alguns dos irmãos dizer, irmão, eu não estou nem aí para a morte. Irmão, que hipocrisia, eu não tenho alegria de morrer, não. Se Deus me vier buscar, que seja. Eu tenho medo da morte? Não sei se da morte, mas eu tenho medo do desconhecido. Eu nunca morri para ver como é que é, se é bom. Por favor, irmãos, diante de Deus, não tem essas máscaras. Eu subo aqui como ancião, não tema a morte, nem mal nenhum que pode fazer o adversário. Tema sim e se prepare, é inevitável. E digo mais aos irmãos, à medida que a morte vai se aproximando, uma força maravilhosa que vem de Deus, vai preparando as pessoas para aquele momento. Eu tinha um professor de ciências, era bem moleque, estava na 8ª série do ensino fundamental, chamado Francisco Pastor. Nós então fizemos a formatura aquele ano, alugamos uma casa, a molecada se alegrou e tal. E entrou nesse assunto de morte lá na festinha com a moçada, os pais, os amigos, os irmãos. E eu dizia, professor, o senhor tem medo de morrer? Ele falou, ele na época tinha quase 70 anos, ele tinha um fusquinha amarelo que era o xodó dele. Olha, Rodrigo, eu já tive mais. Mas à medida que o tempo vai passando, a natureza, ele dizia, ele era um grande filósofo, a natureza, a energia do mundo vai nos preparando para isso. Hoje eu estou tranquilo, não tenho pressa, mas estou sossegado. Irmãos, isso era uma sexta-feira. No domingo à tarde estávamos todos em volta do caixão dele. De alguma forma, a vida vai se encaminhando para a morte, que é o final de tudo que é vivo. Então, existe uma sincronia nesse mundo, que é, irmãos, ditada, que é dirigida, que é regida pelo poder maravilhoso do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas se a irmandade adoecer a mente, se nós adoecermos o coração, nós não seremos felizes, ninguém viaja com a família, ninguém se alegra com os amigos, não se relaciona com a sociedade, como se nós fôssemos uns alienados. Nesses pensamentos, explode carro-bomba, não foi agora aí no Líbano que explodiu metade do mundo aí, que quase pegou fogo na caixa d'água? Outro dá comida envenenada, outro entra com um caminhão no meio da multidão, outro põe fogo no metrô. Mentes alienadas, e o adversário vive de oportunidades, ele não abre porta, mas se tiver aberta, ele entra. Ele entra, irmãos. Então receba saúde na tua mente, no teu coração, em nome do Senhor Jesus, e passe a crer em Deus sem reservas. E lembre-se que Deus não te avalia da sua maneira de avaliação, tem uma avaliação suprema de Deus. Um amor imenso, imensurável de Deus sobre as nossas almas, sobre as nossas vidas, que nós jamais seremos capazes de compreender. Um amor que excede todo o entendimento, a paz que excede toda a compreensão,
que vai além, irmãos, longe, distante dos nossos maiores devaneios. Não se preocupe com o momento que você está passando agora. Lembra-te que Deus tem um futuro maravilhoso para te dar. O agora já é passado daqui a um segundo. Até mesmo um rio, se você entrar nele e sair e entrar de novo, ele já vai ser outro rio, porque as águas já vão ter passado. Ele nunca será o mesmo. Esse momento nunca será o mesmo. Essa palavra nunca será a mesma. Essa terça-feira nunca será a mesma. Viva com intensidade os teus dias, usufruindo ao máximo de todo esse conhecimento que Deus nos deu. Deus nos diferenciou dos animais, pelo menos em tese, dizendo que nós somos racionais. Esperamos que sejamos. Esperamos. Mas quando nós vemos esse tipo de comportamentos, principalmente no tocante à fé, gera em nós alguma dúvida. Será que somos racionais mesmo? Olha que cabeça, eu não posso passar na calçada da igreja. Olha que loucura. Aí o Senhor vai e escreve aqui, ó: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se ele tivesse lido isso aqui, ele estaria congregando. Parece que ficou 17 anos sem congregar. Faltou instrução, faltou uma mente boa, faltou alguém lá e falar: olha, você pode. Ah, mas e o pecado, será que Deus perdoa? Não sei, eu não sei se Deus perdoou ou não, não sou Deus. Não tem aqui o marco dos cravos na minha mão, olha, da coroa na testa, da lança no peito, não tem. Mas o que eu digo que pior do que de não conseguir é não tentar. Quando você decide não tentar, já está decidido, você já perdeu. Mas e se você tenta? Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, ou seja, em qualquer circunstância, Deus o lançará fora. Vamos crer nisso, irmão. Não depende de nós, graça é favor sem merecimento. Lembre-se, ninguém receberá nada de Deus por mérito, ninguém, é por graça, é por misericórdia. Você não merece, você não tem como pagar, você não tem como retribuir, você não tem como se equiparar à grandeza de Deus. Ainda assim Deus faz essas coisas para você, coisas boas, e permite sim coisas ruins quando Ele mesmo não faz, para nos ensinar, como um bom pai que é. Então que Deus liberte o teu espírito essa tarde, em nome do Senhor Jesus. Que Deus liberte a tua alma e o teu coração, e que você sinta a virtude do Espírito Santo em você, e que a igreja seja nada mais do que uma alavanca que te impulsionará rumo à glória celestial. Todas as vezes que você bater na porta da misericórdia, que você chamar, o Senhor estará pronto a te ouvir. E lembre-se que Ele também está à porta e bate. E aquele que abrir, disse ele, o Senhor, entrarei e cearei com ele. O Senhor quer entrar e cear contigo. O Senhor quer entrar e fazer habitação na tua casa, no teu coração. E quer encher a tua vida da graça maravilhosa de Jesus. E fazer os teus dias felizes na presença de Deus. Se qualquer espírito contrário tem procurado tirar, tem tentado tirar a tua paz, e te tirar da presença de Deus, tirar a alegria do teu coração, receba a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a libertação em nome do Senhor Jesus. Porque de Deus vem todo o bem, não vem o mal. Deus não quer a tua destruição, Deus quer a tua edificação. Deus quer te edificar, te fazer crescer em espírito e mostrar que você pode ir muito mais além do que você já foi. Recebamos essa palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos juntos, ajoelhados, agradecer a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Altíssimo Deus, voltamos, Senhor, prostrados aos teus pés em oração, para te agradecer por esse culto que tu nos tem preparado nessa tarde, onde teu povo se reuniu para glorificar o nome do Senhor. Ó Deus, muitas coisas temos passado, mas o nosso coração jubila de alegria na tua presença, porque o Senhor tem aberto o nosso entendimento e os nossos corações, para compreendermos melhor a tua vontade nesta terra. Ajuda-nos, ó Senhor, protege-nos por caridade e faz de nós vasos de honra na tua presença, para que nós possamos dar um fiel testemunho da graça de Jesus por onde passarmos. Abençoa, Senhor, esse restinho de tarde, e à noite nos prepara de estarmos juntos glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós estaremos juntos da congregação de Itapevi com teu povo, e que possamos, Senhor, sentir a tua glória nos nossos corações
e o teu povo, a nossa irmandade, se sentir reconfortado pela tua santa palavra. Dá-nos mais um hino e despeça-nos na santa paz de Deus. É o que pedimos por Cristo Jesus e agradecemos àquele que vive e reina eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, irmãos, por favor. Vamos despedir com o cântico 322. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça e o amor de Jesus e a palavra estejam em nossos corações. Amém. Até daqui a pouco, irmãos, às 20 horas, nós temos culto novamente aqui através da live. Paz de Deus.